Salve, salve, gente boa, eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. E os pontos de hoje são 386 a 390. E nós vamos falar hoje de pecado original. Os pontos 386 a 390 têm essa temática. O primeiro ponto que nós vamos tratar aqui vai falar da realidade do pecado. O ponto 386, o pecado está presente na história do homem. Seria vão tentar ignorá-lo e dar outros nomes a essa obscura realidade. Para tentar compreender o que é o pecado, temos primeiro que reconhecer o laço profundo que une o homem a Deus. Porque fora desta relação, o mal do pecado não é desmascarado na sua verdadeira identidade de recusa e oposição a Deus, embora continue a pesar na vida do homem e na história. O ponto 387, ele nos fala que a realidade do pecado, e de um modo particular do pecado das origens, só se esclarece à luz da revelação divina. Sem o conhecimento que está apresentado nesta revelação, e é uma revelação dada por Deus, não se pode reconhecer claramente o pecado. E somos tentados a explicá-lo unicamente como uma falta de maturidade, como fraqueza psicológica, erro, consequência necessária de uma estrutura social inadequada. Só o conhecimento do desígnio de Deus sobre o homem é que se compreende que o pecado é um abuso da liberdade de Deus, da liberdade que Deus dá às pessoas criadas para que possam amá-lo e amarem-se mutuamente. Uma outra temática dentro desses pontos é o pecado original como um verdadeiro fundamento de fé. O ponto 388 vai dizer o seguinte: com o progresso da revelação, vai se esclarecendo também a realidade do pecado. Embora o povo de Deus do Antigo Testamento tenha abordado a dor dessa condição humana à luz da queda narrada no Gênesis, este povo ele não podia atingir o significado último da história, o qual só se manifesta à luz da morte e ressurreição de Jesus Cristo. É preciso, portanto, conhecer que Cristo é fonte da graça para reconhecer que Adão é a fonte do pecado. Foi o Espírito Paráclito enviado por Cristo ressuscitado que veio, como assim diz o Evangelho de João 16:8, confundir o mundo em matéria de pecado, revelando aquele que é o Redentor. O ponto 389 fala que a doutrina do pecado original é, por assim dizer, o reverso da boa nova de Jesus. É o Salvador de todos os homens, de que todos têm a necessidade da salvação e de que a salvação é oferecida a todos, graças a Cristo. A igreja, bem que tem o sentido de Cristo, sabe bem que não se pode tocar na revelação do pecado original sem atentar contra o mistério de Cristo. A narrativa da queda. O ponto 390. A narrativa da queda em Gênesis 3 utiliza uma linguagem feita de imagens, mas afirma um acontecimento primordial, um fato que teve lugar no princípio da história dos homens. A revelação dá-nos uma certeza de fé de que toda a história humana está marcada pela falta original, livremente cometida pelos nossos primeiros pais. Então, esse é o conteúdo dos pontos 386 a 390. É um conteúdo denso. Então, nós vamos começando pela Sagrada Escritura, vendo essa realidade do pecado no horizonte bíblico, entendendo esse horizonte bíblico. Bom, a Sagrada Escritura, desde o seu início, ela testemunha repetidamente a condição da fragilidade da queda do homem. Gênesis 3, Salmo 51, Romanos 3, 23. No Novo Testamento, Paulo articula teologicamente a presença do pecado na humanidade, particularmente ao relacionar Adão a Cristo. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Romanos 5, 12 e 21. O próprio Jesus, ele aponta para a necessidade da ação redentora divina. A compreensão última do pecado, ela só é compreendida profundamente à luz da morte e ressurreição de Cristo. Isso é o ponto essencial do ponto 388 do Catecismo que acabamos de ler, onde é citado João 16:8. E ele é invocado pelo Catecismo exatamente para mostrar o papel do Espírito, aquele que confunde o mundo em matéria de pecado, revelando o Redentor. Do ponto de vista
desta antropologia da relação com Deus, o catecismo vai enfatizar que o pecado é compreendido corretamente somente se situado na relação primeira entre Deus e o homem. Ou seja, fomos feitos bons, fomos colocados diante da bondade com todos os atributos, os dons para vivermos essa bondade. Se não entendemos isso, se não nos lembramos disso ao refletir sobre o pecado, sem essa relação com o mal, todo e qualquer pecado, toda e qualquer ação má tende a ser explicado apenas por fatores psicológicos, sociais e naturais. Se perde a relação de que isso de fato é um agravo a Deus. Então a tradição bíblica ela apresenta o pecado como recusa da comunhão com Deus, perda da vocação à imagem e semelhança de Deus. Tudo aquilo que está narrado em Gênesis de 1 a 3. O pecado original é, por assim dizer, para nós cristãos, na nossa compreensão, uma verdade fundamental de fé. A definição dessa doutrina, ela vai se estender por toda a história da igreja. O catecismo, ele descreve o pecado original como a realidade primordial que marca a história humana. É a marca da queda. A doutrina, ela se consolidou desde a igreja primitiva, nos escritos dos santos padres. Santo Agostinho fala muito disso, e esse conceito recebe, durante toda a história da igreja, uma formulação sistemática, sobretudo para dar respostas a heresias, principalmente a heresia pelagiana, que minimizava a dimensão da concupiscência da necessidade da graça. Então, para Pelágio, o homem era bom, não precisava e não existia o mal. Santo Agostinho, na sua obra As Confissões, e também no A Natureza da Graça, De Natura et Gratia, ele insistiu que a transmissão do pecado original ela atinge a condição falível do homem e que somente a graça redentora de Cristo pode restaurar. São Tomás de Aquino e toda a teologia do período escolástico procurou distinguir a natureza da pessoa humana e o que resulta da perda da ordem original. Para São Tomás, o pecado original ele privou a alma, o corpo dessa integridade original. A formulação feita no período da escolástica, ela influenciou fortemente as definições que surgiram nos concílios, exatamente os concílios posteriores. Concílio de Trento, por exemplo. A seção 5 do Concílio de Trento é sobre o pecado original. Os teólogos católicos reafirmaram a doutrina do pecado original, e tudo isso para que fosse combatida aquela ideia que minimizava o peso do pecado. Então o catecismo ele recupera a tradição e lembra que a narrativa do Gênesis usa uma linguagem simbólica sem negar um acontecimento primordial. Ou seja, por mais que seja simples, ele não deixa de ser impactante. Então o magistério conhece Cristo como fonte da graça. É condição para interpretar adequadamente Adão como origem do pecado. Então, somente quem tem Cristo como Salvador entende que Cristo nos veio salvar de tudo aquilo que o pecado, que a queda trouxe ao homem de negativo. Então a narrativa da queda de Gênesis 3, ela tem fundamentalmente uma linguagem que dá um sentido e um método de leitura. Essa linguagem simbólica, ela traz uma verdade histórica. O texto de Gênesis 3 ele vai combinar elementos narrativos, simbólicos, porém teológicos. A exegese católica, ela contemporânea de uma maneira muito forte, ela rejeita tanto o liberalismo ingênuo quanto um reducionismo mitologizante que anularia a dimensão real do acontecimento. Ou seja, foi uma queda, foi uma perda da graça, podemos dizer assim, uma desgraça. O catecismo então segue essa linha hermenêutica que aceita imagens, símbolos que foram empregados para comunicar uma verdade histórica fundamental, a existência de uma falta original que marca toda a humanidade. Como é que é feito então a leitura à luz de Cristo? A revelação cristã, ela busca estudar e coloca a leitura do Antigo Testamento a serviço da plena compreensão daquilo que é anunciado por Cristo. Então, neste ponto nós temos que ser categóricos. A queda só alcança o seu significado mais profundo à vista em relação da obra redentora de Cristo. Daí a afirmação catequética de que
O entendimento pleno do pecado original só é alcançado pela fé no Redentor, pelo envio do Espírito Santo. Quais são os fundamentos que tanto a teologia clássica quanto a teologia contemporânea trazem sobre isso? Bom, primeiro, a primazia da graça. Santo Agostinho ele formou tensão entre a liberdade e concupiscência, destacando a necessidade da graça preveniente para a salvação humana. Ou seja, é necessário a graça para a salvação. A obra ela permanece um ponto de referência para a doutrina do pecado original e para a reflexão, né, sobre a transmissão do pecado. Outro grande teólogo que vai tratar disso é Santo Tomás de Aquino. A natureza é ferida e existe uma perda da ordem moral. Santo Tomás de Aquino ofereceu a distinção analítica entre pecado pessoal e pecado original, explicando que a alteração da natureza humana é em consequência da primeira desobediência. Para São Tomás, a graça ela restaura, e não é meramente uma reparação, é uma restauração, mas eleva a natureza humana redimida. Isso é muito importante para a nossa teologia dos sacramentos, por exemplo. O batismo bebe nessas águas, ou seja, não é uma reparação que acontece no batismo, é uma restauração, né? Somos refeitos, recriados, restaurados, né? Se instaura uma nova natureza. A ressacralização da história humana é feita. Teólogos modernos como Henri de Lubac, Karl Rahner, Hans Urs von Balthasar, eles aprofundaram a compreensão da união entre a natureza e a graça, criticando essas leituras que separam artificialmente a ordem natural da ordem sobrenatural. Henri de Lubac, em uma obra chamada Surnaturel, criticou o dualismo moderno que empobrece a visão bíblica da criação. Para Karl Rahner, ele desenvolveu uma noção de que a graça ela é uma condição transcendental da existência humana. Ou seja, o homem não existiria se não fosse a graça. Tudo é graça. Provas e demonstrações por que a gente deve afirmar o pecado. Bom, por que eu estou levantando esses pontos aqui? Porque muitas vezes o pecado é negado na sociedade atual. O pecado, nada é pecado, tudo é permitido, tudo... Tem até uma música, né? Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Então são ideias que cotidianamente a gente escuta. E o argumento bíblico? Como é que a gente pode provar a existência do pecado argumentando biblicamente, argumentando antropologicamente? Então, São Paulo, em Romanos 5, 12, 21, ele oferece uma base hermenêutica da universalidade do pecado e da necessidade universal da salvação, apontando que para um tipo de mal estrutural que não reduz apenas a faltas individuais isoladas. O contraste entre Adão e Cristo é ele que sustenta, em linguagem teológica, a realidade do pecado original e a universal oferta da redenção de Cristo. Se o pecado feriu a todos, Cristo salva a todos. Isso é base para a nossa teologia. O argumento antropológico, a experiência humana coletiva. A presença persistente do egoísmo, da violência, da alienação, da morte. Tudo isso indica uma condição que ultrapassa a explicação meramente sociológicas. Quando se investiga a raiz dessa condição, a fé bíblica a situa numa ruptura originária com Deus. Então a doutrina do pecado original, portanto, não é primariamente uma teoria científica, mas é uma explicação teológica e antropológica coerente com a experiência que o homem faz cotidianamente na sua própria vida. Basta olhar, basta sentir, basta não fechar os olhos para essa realidade. E a argumentação teológico-trinitária vai mostrar o quê? Cristologia, pneumatologia são decisivas. A compreensão do pecado como recusa da comunhão com o Pai só se completa quando se considera a ação reconciliadora de Cristo, a obra santificadora de Cristo. João 16:8 traz a informação de que é a economia da salvação, que mostrada pelo Espírito Santo, que irá confundir o mundo, né? Quanto ao pecado, entendendo que somente compreendendo a salvação, a redenção, se entende a extensão do pecado. Se nós somos refeitos, é porque fomos destruídos. E podemos assim dizer que isso nos leva
a tomar essa teologia e aplicá-la de maneira muito prática pastoralmente. Na catequese, a transmissão da doutrina do pecado original, ela exige uma linguagem clara, adequada a faixas etárias. Não se trata de inculcar um fatalismo, mas de apresentar a condição humana ferida, a graça oferecida por Cristo. Então, existe uma recomendação dentro da própria estrutura do catecismo. É iniciar a experiência humana, o pecado, a dor, a necessidade do perdão, e só depois apresentar a explicação teológica. Então, é muito importante e é muito bonito quando os catequistas começam a utilizar as narrativas bíblicas, exemplificando elas e depois trazendo elas para a realidade sacramental. O batismo, a penitência. Então, os primeiros pais que pecaram, eles fizeram algo errado. E Cristo veio para colocar a chance deles, da humanidade inteira, poder ser perdoada. É a mesma experiência daqueles que são levados à água do batismo e aqueles que buscam a reconciliação. Tudo isso deve ser feito evitando essas simplificações reducionistas. Explicar que o pecado original não é a culpa pessoal de uma criança, de um adolescente, de um jovem, mas uma condição herdada que é vivenciada e vencida pelo batismo e pela graça, pela conversão. Isso tem repercussões também na mudança de vida das pessoas, na moral. A doutrina do pecado original, ela fundamenta a compreensão cristã da responsabilidade e da fragilidade humana. Ela sustenta a necessidade da graça para agir moral, para que o agir do homem, o agir moral autêntico, e o reconhecimento das fraquezas, das concupiscências, como uma realidade a ser combatida. Então, onde existe o pecado, superamundou a graça. É lembrar sempre isso. Somos falhos, somos fracos, somos pecadores, mas temos a graça, e a graça vence tudo isso. Portanto, a moral cristã não pode ser reduzida a moralismo. Exige uma antropologia da graça, entender como é que a graça vai agir no ser humano. Não é apenas um ditar de regras, mas é oferecer um caminho que cada um, com a graça de Deus, vai construir a sua caminhada. E a presença do pecado original, lembrada e tratada sacramentalmente na liturgia, nos ritos do batismo, a remoção do pecado original, no rito da penitência, também nas leituras bíblicas da Quaresma, o sacramento da confissão. Então a liturgia, ela tende a fixar e educar o povo à consciência e à dependência da graça, numa experiência de perdão restaurador. Então, toda essa lógica, toda essa caminhada que nós fazemos dentro desses pontos dos 386 a 390 nos levam a algumas respostas muito boas. Nos dias de hoje, algumas críticas questionam a literalidade ou a pertinência da doutrina do pecado original. Para muitas pessoas, a narração da queda, ela é uma historinha para boi dormir. Mas para nós, ela é uma maneira de nos introduzir um tema doloroso, onde tudo foi feito, tudo foi construído na perfeição. E a liberdade que foi dada como parte dessa perfeição, ela foi vilipendiada por um engano, por um erro. Então a resposta católica a tudo isso é apontar a doutrina. Isso não exige de nós um literalismo ingênuo, mas a compreensão católica moderna, ela nos leva a entender que todos esses pontos, do 386 ao 390, nos levam a uma realidade. O pecado, a doutrina do pecado, são, para a fé católica, pressupostos necessários à compreensão, à universalidade da necessidade da salvação de Cristo como o papel central da graça. As explicações práticas na catequese, na moral, na liturgia, reforçam essa doutrina, não como uma mera especulação abstrata, mas como um elemento vivo da vida e da ação pastoral da Igreja. Bom, gente boa, sobre esses pontos é isso. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Esse foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus. Até o próximo ponto.